Bem-vindas ao Passo a Passo, o nosso programa para os bons e os maus momentos. E eu vi uma publicação de um grupo do Instagram que se chama Queima-te e pensei que poderia ser inspirador aqui para o nosso Passo a Passo, também porque fala de encarar os desafios passo a passo. E a ideia que transmite é que nós às vezes ficamos em baixo e o que fazemos não nos entusiasma, os frutos não aparecem, sentimos incapazes e deixamos que a falta de esperança nos paralise. E apercebemos de que estamos mais longe do que gostaríamos de estar e não damos nem um passo. E aqui é que entra o slogan do passo a passo. E a publicação constata que é mesmo verdade, que estamos longe, mas desta vez estamos longe e apercebemos disso, noutras vezes não é? E dessa vez Deus quis que nós nos apercebêssemos e que nos notássemos com mais clareza. Portanto, nestes momentos em que nós nos sentimos mais em baixo e que temos pelo menos a capacidade de fazer esse diagnóstico, é o momento de nós, com ânimo, darmos um passinho de cada vez e não nos adiantarmos e não nos iludirmos de que podemos dar passos de gigante. Podemos valorizar o pouco a pouco, andar mais devagar, mas continuar a andar e pedindo ajuda, descansando no caminho, para chegarmos tão longe como se estivéssemos a caminhar com imenso entusiasmo. Portanto, eu achei que este seria um bom início de passo a passo para este tema da fortaleza, em que eu também vou optar por recapitular duas sessões, não é? A sessão anterior, que foi sobre o casamento, que é um rosto que é caminho para o céu, que nós tivemos a oportunidade, o privilégio, a sorte de ouvir o testemunho de duas pessoas que me são muito queridas, a Nani Moraes Barbosa, em que o seu rosto é um não batizado, o Gonçalo, que é uma pessoa maravilhosa e que de facto para ela é o rosto que Deus lhe concedeu para ser o caminho para o céu. E foi muito bonito o testemunho da Nani, eu não vou iludir-me de que vou conseguir recapitular, é só deixar alguns flashes para quem não viu ainda a gravação ou não esteve, também tenho esse desejo, mas a Nani fala da sua existência e do seu nascimento numa família em que o catolicismo era muito vivido, muito vibrante, falou inclusivamente do terço, que era um momento de união da família, que ela sonhava em ter uma família onde também pudessem todos rezar o terço juntos, e que fossem à missa juntos e que pudessem também apoiar-se em momentos de oração, e Deus pediu-lhe para casar com um homem que não é batizado. Portanto, a Nani vive a sua fé sozinha, mas também acompanhada, porque o Gonçalo acompanha imenso, não é? Além de ir à missa no Natal, faz essa fineza, não é? E quando vão de férias também vai à missa e obriga os filhos a ir à missa porque assumiu esse compromisso com a Nani. Portanto, também é muito bonito ver a forma como a Nani encara o seu casamento e que também nos disse que é uma viagem trabalhosa, é conflituosa, mas vale a pena. E recordou-nos aquela frase do Papa, que Deus tem um sonho para nós, que é o amor, e pede que nós tomemos esse sonho como nosso, não é? Façamos nosso o amor, que é o sonho de Deus. Também referi um livro que a ajudou imenso, que se chama Porque é que os homens nunca ouvem nada e as mulheres não sabem ler os mapas das estradas. Convidou-nos a ler esse livro e valeu imenso a pena o testemunho. Acho que quem não viu e quiser o vídeo, eu também posso enviar. Falou também da oração da caridade e daí pegava também para ligar ao testemunho da Cristina, que de facto é muito alinhada em termos de valores, de vocação com o meu irmão Pedro, e que foram construindo esses valores ao longo da vida porque começaram a namorar muito cedo, não é? A Cristina também falou das discussões que tinham, das conversas que tinham, desde o início do namoro, e que foram construindo os alicerces e os pilares desta relação e desta família. Também fez a analogia por estarem em obras em casa e foi falando também dos pilares, dos valores, do que é importante alicerçar sobre rocha. As duas falaram também do que o casamento implica casarem com a família do outro, não é? E que isso também tem os seus desafios. A Nani apresentou uma imagem de duas peças que encaixam, as peças do puzzle, e do interessante que é aceitar a diferença, não é? E as duas também falaram de trabalharem os seus defeitos para tornarem a vida do outro mais agradável.
Por fim, também gostava de recordar que a Cristina falou da aposta na formação e que há pouco tempo fez um curso do IFFD com o meu irmão Pedro para casais que casaram há pouco tempo e que de facto isso os ajudou também a refletir e a voltarem a parar para pensar e para discutir sobre alguns temas relevantes da sua família. E aqui agora nada a ver com nada, mas este fim de semana estive com um grupo da minha turma do MBA e lembrei-me de uma expressão que me ficou na cabeça de um colega meu que dizia: eu descobri que as mulheres não têm a gaveta do nada. Não há aquele momento em que não pensam em nada. E eu fiquei fascinada, porque de facto para os homens, a gaveta do nada, não pensam em nada, eu não tenho nada para pensar e está tudo bem. Nós temos que estar sempre a pensar, há uma coisa sempre a fazer, há uma coisa sempre a sonhar com alguma coisa, sempre inquietas com alguma coisa, também depende dos feitios, mas achei imensa graça e acho que pode também dar algumas luzes para alguns relacionamentos. Depois voltava também a recapitular a sessão sobre a justiça para fazer a ponte para a sessão de hoje, não é? Porque é passo a passo, um dia de cada vez, cabeça no céu, pés na terra. Cabeça no céu nós agarramos aos sacramentos que temos, que configuram a ajuda da graça de Deus, e os pés na terra pensamos nas virtudes que podemos desenvolver na lógica da nossa correspondência a essa chamada. Já falámos das virtudes teologais, esta semente que recebemos do batismo e que somos chamadas a regar para alicerçar a nossa vida de fé, e agora estamos a deter-nos nas virtudes cardeais, que são essas virtudes que agrupam todas as outras virtudes. Falámos da prudência, falámos da justiça e hoje vamos falar da fortaleza. Do ponto de vista da justiça, nós falámos em duas vertentes, a vertente de atribuir e a vertente de retribuir. E porquê é que eu me lembrei também desta questão? Também para nós encararmos a justiça no sentido da nossa generosidade, não é? A nossa capacidade de atribuir e de distribuir a misericórdia de Deus para conosco e que nós podemos também encaminhar para as outras pessoas, e a justiça retributiva, que já dá uma noção de proporcionalidade, de regras, que há uma proporcionalidade com os nossos valores, e que acho que pode ser assim uma forma também estruturada de nós encararmos esta virtude. E também nos detivemos na parte pedagógica da virtude, não é? Porque todas nós temos a oportunidade e o desafio de lidar com crianças, umas porque são mães, outras porque são avós, outras porque são tias, outras porque são madrinhas, outras porque são professoras, cada uma tem o seu contexto, mas a verdade é que nós nos apercebemos da importância da educação desta virtude e nos apercebemos também do momento em que as crianças se apercebem desta virtude, não é? Começam a dizer que não é justo. E nós podemos ser um instrumento de incutir essa justiça nas crianças, se damos a devida importância de acordo com uma hierarquia de valores que queremos incutir nas crianças. E isto para nós é uma responsabilidade grande, não é? Porque se nós reagimos com a mesma força perante situações em pontos diferentes da hierarquia, por exemplo, sujar o chão ou mentir, não é? É hierarquicamente distante, nós podemos baralhar as crianças e dificultar o discernimento. Portanto, aqui também podemos pedir a Deus esse dom de sabermos ensinar com o exemplo, com a palavra e também com essa capacidade de atuar no momento, não é? E aqui voltamos até à virtude da prudência, em que nós temos que pensar devagar para agir rápido e sermos consequentes com os nossos valores. E agora chegaram aqui as assistentes presenciais, mesmo no momento em que nós vamos entrar no tema, que é o tema da fortaleza, e que eu escolhi este slogan: dar mais sem ser heróis, não é? Porque nós todas somos convidadas pela sociedade em que vivemos a sermos as heroínas desta terra e iludimos com o desejo de que quanto mais dermos, melhor somos, em termos de energias, de capacidade, de conhecimento, e auto-exigimos-nos muito. E a minha mensagem vai muito por aí, embora eu também tenha aqui uma dicotomia, como tinha na justiça, não é? Justiça atributiva de justiça distributiva.
aqui, a retributiva, quero dizer, aqui também tenho duas vertentes da fortaleza. A vertente mais passiva, da resistência, da firmeza, da perseverança, e a vertente mais ativa da magnanimidade e da audácia, não é? Portanto, vamos ter aqui estas duas vertentes da fortaleza para nós encararmos a virtude com o que ela tem de mais específico, de mais genuíno, que é a capacidade que nós temos de assegurar a firmeza nas dificuldades. Na procura do bem, não é? É o bem que nós queremos, não é? É o bem que nós aspiramos, queremos fazer o bem, faz parte da nossa estrutura humana, fazer o bem, evitar o mal, e há uma firmeza, né, que é necessária porque temos dificuldades, temos desafios, temos obstáculos, temos oportunidades, e é preciso exercitar esta capacidade de exercitar a paciência, a perseverança e também a magnanimidade, a audácia, que nos dão uma visão ampla da virtude, não é? Por um lado, aguentarmos e ancorarmos em Deus, não é? Que é, percebemos que a nossa fortaleza é emprestada, porque é emprestada até do próprio Cristo, e nós estamos na Semana Santa em que nós nos deslumbramos com a fortaleza de Cristo e também com a audácia de Cristo, não é? Porque Jesus podia ter desistido em qualquer momento do tempo, ter estalado os dedos e nós éramos salvos à mesma e podíamos ser resgatados do pecado original e ir para o céu. Mas Jesus não desistiu de nos salvar, não desistiu de se entregar por cada um de nós e de sofrer até à última gota do seu sangue, com essa persistência, com essa paciência perante as humilhações, perante as tribulações, perante a negação de São Pedro, a traição de Judas, aspectos que doíam muito, não é? Porque eram os seus maiores amigos que o estavam a entregar, e de facto Jesus não vacilou na sua entrega. E por outro lado também a magnanimidade, não é? De querer salvar todos os homens de todos os tempos, sabendo que ia ser muito maltratado e que ia ser ofendido, e que, mas queria, não é? Tinha essa vontade que o atava ao leme da nossa redenção e que não o deixou vacilar, não é? E aqui nós podemos ter uma escola, não é, de virtudes com Jesus, e podemos aprender muito dele. Portanto, aqui temos as duas vertentes, não é? Por um lado, a paciência da pessoa que espera pacientemente para que uma plantinha cresça, não é? É a planta da fortaleza em cada uma de nós, a planta da persistência, a planta da perseverança, e que nós temos essa consciência que é um desafio, não é? Jesus diz que é importante alicerçar a casa sobre rocha, é importante também nós alicerçarmos a nossa existência, os nossos valores, a nossa vida sobre alicerces firmes, que são os nossos valores, as nossas convicções, e que não basta nós dizermos que acreditamos, é preciso nós na prática sermos coerentes com isso, e para isso é preciso muita fortaleza para cada dia confirmarmos essa firmeza, não é? Muitas vezes falo aqui de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, que teve ao seu lado Dom Álvaro, que era assim, foi depois o sucessor e que hoje em dia também é beato. E São José Maria considerava-o como o saxo, quer dizer, pedra, rocha, em quem ele se apoiava para levar para a frente o trabalho do Opus Dei, que chegou a todo o mundo e que hoje em dia também continua com o mesmo espírito, mas numa variabilidade de circunstâncias enormes. E foi graças também a este apoio firme, não é? Jesus também disse a São Pedro: tu és a rocha sobre a qual eu edificarei a minha igreja, porque sabia que ele, apesar de o ter negado 3 vezes na noite da paixão, depois foi realmente aquele a quem Jesus entregou a sua igreja, não é? Este fim de semana ouvia um padre que dizia, uma anedota a gozar com os espanhóis, não é? A São Pedro Jesus entregou a sua igreja, a São João entregou a sua mãe e a São Tiago entregou a sua Espanha. E então, assim, os espanhóis, não é? Acham-se donos do mundo e são pessoas assim magnânimas em relação a si próprios, e de facto também arranjam assim pretextos para ser o centro do mundo e da existência. Mas não deixa de ser verdade, não é? Mas temos aqui também esta parte da fortaleza que é a paciência. Dizia o Papa Bento XVI que é a forma cotidiana do amor, não é? Que nós podemos de facto aprender nesta forma de Jesus de amar, de se deixar amar também por cada uma de nós, e de ter essa capacidade de esperar,
não é? Jesus espera no sacrário por nós, Jesus espera na confissão por cada uma de nós, Jesus não desiste, mesmo a história da salvação que nós assistimos, a paciência de Deus com o povo de Israel é uma escola de paciência e de perseverança, não é? De persistência. Não desistiu de os salvar, não desistiu de os conduzir até à terra prometida, mesmo sabendo que eles começavam a adorar outros deuses, refilavam, depois era o maná, e Deus não desistia, não é? E Jesus também não desistiu de nos salvar e de explicar aos apóstolos uma vez e outra, com toda a paciência do mundo, com toda a fortaleza e toda a persistência, para de facto nós podermos entrar triunfalmente no céu, graças à paciência de Deus e às vezes à nossa impertinência, à nossa falta de noção, não é? De que somos realmente salvas pelo amor de Deus, que é um amor do próprio Deus que se fez carne para se entregar e sofrer em silêncio por cada uma de nós. E nós às vezes cansamos, nós às vezes desesperamos e perdemos a serenidade quando temos um Deus que se quis fazer homem para nos ensinar como é que nós nos podemos adaptar às outras pessoas, não desistir de fazer o bem, não desistir de viver com dificuldades, mas viver felizes, não é? Porque a questão não é nós fintarmos as dificuldades, é nós aprendermos que as dificuldades fazem parte de uma vida feliz. Não é? Isso é que nos dá também essa persistência, essa perseverança no amor. E depois temos a magnanimidade, não é? Que nos ajuda a não deixar de sonhar, a não deixar de querer fazer o bem com todas as nossas forças e com todas as nossas capacidades. E aqui temos o exemplo, pronto, deste slide, temos esta menina que sonha ir à lua, sentadinha no seu quarto, com uma televisão na cabeça, mas que nos dá também essa noção. Às vezes as crianças sonham muito mais do que os adultos porque não têm a experiência das dificuldades próprias da vida, não é? E isso também nos dá alguma candura, alguma beleza à nossa vida se nós aprendermos a sonhar como sonham as crianças, não é? Porque não há filtros, não há ressentimentos, não há coisas que correram mal e que agora é melhor não repetir e Jesus ensina-nos de alguma forma isto, não é? Não deixou de querer salvar a humanidade inteira de todos os tempos, sabendo que iria haver guerra na Ucrânia no século XXII, no ano 2022, que de facto para nós é assim uma coisa desconcertante, não é? Como é que Jesus não desistiu e pensava, não, chega, já não posso mais com estes que não estão nem aí, não querem saber. Jesus ensinou-nos esta grandeza de ânimo, não é? Essa prontidão para decidir empreender uma grande viagem, uma grande missão, sem nos determos perante os obstáculos. E isto tem muitas consequências muito práticas no dia a dia, não é? No outro dia falava com uma amiga que me dizia: Inês, o passo a passo é muito giro, mas é para quem vive numa redoma. Porque a vida é muito, muito difícil e eu não tenho dúvidas e agradeço a Deus todos os dias a redoma em que eu vivo. Mas é a redoma que me é dada a viver e é a redoma que eu tenho que certificar. Também não vale a pena inventar outro contexto e dizer, não, se eu vivesse noutro era mais santa ou era menos santa. Pronto. Não vale a pena. É este o mundo que me é dado a santificar, é estas circunstâncias, é esta pessoa que eu tenho que levar para o céu, que sou eu própria, e com estas pessoas que me rodeiam, que são as pessoas com quem eu me relaciono. E às vezes podemos nos iludir, ou porque vivemos numa redoma, ou porque não vivemos, ou porque... Pronto, e de facto, pronto, o passo a passo é o esforço que eu faço por ajudar alguém e ajudar-me a mim própria também, é verdade. Mas que isso não nos leve a baixar a guarda, ou baixar a exigência, ou pensar que não vale a pena, ou desistirmos até de algumas pessoas, não é? Essa magnanimidade leva-nos a querer chegar a todas as pessoas que têm algum contacto connosco, com essa força do amor a Deus por cada uma de nós, não é? E aqui dizia São José Maria, qual é o segredo da perseverança? O amor. E namora-te e não o deixarás. E Dom Álvaro, que foi o que o sucedeu, virava esta frase ao contrário e dizia, não o deixes e namorar-te-ás. Isto tem muito de perseverança, de persistência, de fortaleza, não é? Porque com o amor nós temos força para ir até ao fim do mundo, não é? E sabemos aqueles namorados cegos que não veem mais nada além do outro, que às vezes realmente há montes de dificuldades, está tudo bem, ele ama-me, eu gosto imenso dele. No outro dia lá no grupo do MBA, nem sei se já contei isto, mas havia um que dizia, o truque é dizer sim querida, ela fica transformada. Portanto, Jesus diz-nos sim querida e pronto, e nós ficamos transformadas e fazemos tudo o que Ele nos pede e o que é preciso para sermos cristãs coerentes.
Também li um livro que gostei imenso, que é daquela editora que se chama Quadrante, que eu já falei, que é uma editora brasileira, e que faz uma analogia da fortaleza com esta cabeça de gelo, braços de ferro e coração de fogo. E eu achei que isto era brilhante também para ilustrar as várias características da fortaleza, porque nós precisamos desse discernimento que é próprio de uma cabeça de gelo, mete assim um bocado de pânico, não é? Pensar que é uma pessoa que não tem sentimentos, mas a verdade é que nós às vezes precisamos de uma certa imparcialidade para termos esta decisão de sermos livres para sermos livres para, não é? E olharmos para a nossa existência com um certo discernimento imparcial em relação àquilo que nos acontece, àquilo que sentimos, àquilo que queremos, e de facto conseguimos ter esse discernimento imparcial. Pois os braços de ferro para nós não nos determos perante as dificuldades, não é? Para nós termos essa força que é interior e que vem de um discernimento clean, para nós podermos realmente agarrarmos àquilo que vale a pena. E depois o coração de fogo, não é? Porque nós temos esta capacidade de amar que se pode expandir para outras pessoas, para outras geografias, para outros cantos do nosso coração que às vezes estão por descobrir. E para nós podermos amar com o coração inteiro, não é? Inteiramente, que abarque todas as pessoas e que seja como o de Cristo, não é? Que ama cada pessoa como se fosse única, como se fosse a única pessoa da sua vida. E assim nós conseguimos integrar a inteligência, a vontade e os sentimentos de uma forma muito harmónica, não é? Com uma vontade firme e irta que nos leva até ao fim do mundo, não é? E sentimos essa necessidade, não é? De sermos equilibradas e estáveis porque somos convictas e firmes, não é? E isso pode nos ajudar assim esta noção, cabeça de gelo, braços de ferro, coração de fogo. Também temos o perigo do voluntarismo, como todos os ismos, é uma inflamação de qualquer coisa. E o voluntarismo é uma inflamação da vontade, e daí também o início, ousar a mais sem ser heróis, não é? Porque nós, pela sociedade em que vivemos, nós às vezes pensamos, é indiferente como eu me sinto, o importante é que eu faça as coisas bem. Mas o importante não é que eu faça as coisas bem, o importante é que eu seja boa. Isso às vezes é muito diferente e nós às vezes até podemos aspirar a uma certa indiferença, porque não interessa o que eu sinto, eu tenho que fazer isto tudo bem e cumprir todos os meus deveres e dar o litro até esgotar-me a mim própria. Só que há uma idoneidade e uma lucidez que eu preciso de ter para ser boa pessoa, que às vezes me leva a fazer as coisas não tão bem. Materialmente não tão bem, mas de uma forma mais santa. Porquê? Porque requerem que eu seja a melhor pessoa, tão melhor que eu aceite a humilhação de não dar humanamente o que é perfeito, mas sim o que é possível e o que me torna melhor pessoa. E isto às vezes é difícil, porque nós estamos numa sociedade em que converte o obrigatório em bom. Não é? E convencemos que eu devia fazer isto, eu devia estar aqui, eu devia... portanto, o modo adequado de fazer as coisas é aquele que é humanamente mais perfeito, mas eu não sou só vontade, eu sou inteligência, eu sou sentimentos, eu sou uma pessoa que está em relação com outras pessoas, portanto eu preciso de perceber o bem que está em jogo para eu perceber o bem a que eu estou chamada, para eu ser realmente uma pessoa boa. E isto às vezes não é muito fácil, não é? Por isso é que eu ponho aqui um polícia, porque nós temos que ser polícias do nosso voluntarismo e não sermos polícias de nós próprios para nos obrigarmos a fazer milhares de coisas que é suposto não fazer. É importante que nós saibamos dizer que não, por um bem maior, por um sim maior, não é? E isso às vezes é um desafio e somos todas convidadas a este desafio. Eu agora convido-vos a saírem do Zoom, como é assim um clássico na nossa apresentação, para voltarmos a entrar no mesmo link e não prejudicarmos aqui o discurso. Fiquem a pensar no voluntarismo, que vale a pena, para não cairmos no voluntarismo, está bem? Até já!